Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde, ou até mesmo boa noite, depende a hora e o lugar em que você vai assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações, né? Então, pessoal, agora que eu reativei o canal, eu tenho que produzir conteúdo para vocês, né? Eu postei ontem no meu Facebook falando que eu ia falar a respeito de alguns temas hoje, né? Eu vou falar bem por cima, pessoal, porque eu ainda estou fazendo alguns vídeos curtos, né? E eu tenho recebido muitas perguntas de muita gente que querem que eu fale de alguns conteúdos. E eu tenho tido uma semana bem, como que eu falo para vocês? Eu já tenho isso, né? Mesmo bem íntima com Deus, tenho procurado jejuar mais, me abster de coisas que eu fazia. Eu tô tendo uma semana assim gloriosa. Então eu tenho muito conteúdo para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Eu falei para vocês, parece que ontem, que eu ia falar de vida extraterrestre. Pessoal, o intuito do meu canal é desmitificar, é fazer você enxergar com uma visão diferente a palavra de Deus, a visão mais simplificada possível. Por que eu resolvi falar? Canal novo a respeito de vida extraterrestre. Irmãos, ultimamente, não sei se vocês têm acompanhado as notícias, a NASA, que é o órgão oficial, né, de espaço aéreo, né, que cuida do espaço, de enviar satélites, missões, né, fora do planeta, ela tem confirmado, inclusive com alguns vídeos e capturas de naves extraterrestres. Na verdade já tem isso há muitos anos, tá? Só que agora eles estão confirmando. Por quê? Porque agora, pessoal, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um ring door, né, aquele que você aperta e aparece você. Então hoje praticamente você vai conseguir captar coisas que você não captava no passado. E no passado a gente ouvia várias lendas, né, de seres místicos, né? Eu não sei se vocês, que região do Brasil que você é, mas no norte, eu sou do sudeste, mas eu ouvia falar. Existia o caipora, a mula sem cabeça, né? Existiam várias lendas no passado em que se foram se eternizando no folclore brasileiro, né? E muitas das vezes a pessoa via, não sabia descrever, descrevia com o que tinha na terra, descrevia o caipora, descrevia a mula sem cabeça, descrevia o lobisomem. Então são criaturas místicas que várias pessoas citam e citam em diferentes países, sem ter contato uma com a outra. Lá no México chama chupacabra, também no Peru, no Brasil a gente chama de lobisomem. Então essas criaturas místicas foram se mistificando, porque naquele tempo poucas pessoas viam. Hoje, como tem câmera para todos os lados, está ficando cada vez mais fácil capturar, né, algum movimento estranho. E eu estou ouvindo muito cientista falar que isso acabaria com muitas doutrinas e religiões, como a cristã mesmo, né? Que a Igreja Católica, ela negava a evidência de vida extraterrestre. Então, como eu estou vendo que vai acontecer isso, que está acontecendo, eu estou vendo, estou assistindo muito canal, podcast que está falando sobre esse assunto, que a fé cristã vem abaixo quando começa a aparecer essas vidas extraterrestres. E eu penso ao contrário e vou te dar dentro da Bíblia o porquê, né? Eu já tive o privilégio de 2016, junto com um grupo, um dos maiores arqueólogos e historiador bíblico de Nova York, que é da Igreja Testemunho de Jeová, fazer um tour de 3 dias no Metropolitan Museum. Recomendo que todo cristão vá lá. Lá tem uma parte só da história bíblica, né? Tem algumas partes, um quadro do portão da Babilônia, que foi descoberto recentemente, né, de Nabucodonosor. O portão de Ishtar, ele tá todo lá montado, a maioria no Museu de Berlim, mas alguns museus compraram uma parte, né, como se fosse um painel. Então tem um painel lá original do portão que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, os cautivos de Israel, né, só Jeremias que conseguiu escapar, ninguém achou ele, né, mas o resto do povo, o que não foi morto, Nabucodonosor levou os sábios, as mulheres cautivou a Babilônia. Então lá está a fração do portão. Tem algumas estátuas, né, de Ur dos Caldeus do tempo de Abraão, né, de alguns deuses. Tem lá a trombeta que se tocava quando os israelitas tocavam para a guerra. Então quando você for lá, sua mente vai começar a abrir. Porque você tem quando você lê a Bíblia, você imagina o objeto. Quando você lá, você vê ele se solidificando. E o que isso tem a ver com
vidas extraterrestres. Eu vejo que muitos, uma vez tentei tocar isso com alguns irmãos da CCB, de onde fazia parte, e os irmãos já começaram a falar que isso era coisa do diabo, porque tudo é coisa do diabo para eles. Em parte sim é. Por que eu vou citar isso? Na Bíblia a gente tem que Elias foi levado aos céus em carruagens de fogo. Ezequiel teve uma visão, né, de um objeto que voava, se direcionava, voltava, muito parecido com discos voadores e muito parecido em outras culturas como as hindus, que falam sobre vimanas. Se você ler o livro de Ezequiel e ler o livro das culturas, né, hindu, você vai ver que encaixa completamente a vimana que eles falam no livro, né, de Ezequiel e a sua visão. Então, meus queridos irmãos, eu não quero confundir a cabeça de ninguém, até porque esse é um canal, assim, principalmente para aqueles que saem da SCB, que não tem nenhum respaldo bíblico. Então, quero que vocês assistam o canal para vocês deixarem de ser enganados em teorias como essa que vem surgindo com força através dos jovens, um exemplo como o calvinismo, para que você não caia nessas doutrinas, né, hereges. Então, meus irmãos, se você for nesse museu, você vai ver lá artefatos do povo asteca, do povo inca, do povo assírio, do povo sírio. Tem lá, né, eu tenho tudo gravado aqui no meu telefone, tudo que eu vi. Não pode gravar, mas eles deixaram eu gravar, né? Eu tenho gravado lá a entrada do povo assírio, né? Daquele povo que certo tempo dominou também, foi o dominante na terra. Tem o povo sírio, que era povo diferente. Então é muito bom, eu recomendo vocês ir lá para vocês entenderem a constituição, né, da raça humana na terra. A Bíblia conta mais a história do povo dos hebreus, de Israel, ao que o Senhor tomou para si. Mas também tem muitas citações bíblicas que estão lá também em outras culturas, como os sumérios que inventaram a escrita, né, cuneiforme. Os egípcios também, tem várias. Irmãos, eu recomendo que vocês vão lá. Então, em todas as culturas, eles têm desenhos em aeroglifos ou em manifestação, desenho em parede, objetos ou deuses. Tem até uma série famosa, eu gostaria que vocês assistissem, seriam os deuses astronautas, é muito famosa no History Channel. E é bom que você assista para você ter um entendimento melhor quando a Bíblia fala de gigantes, quando a Bíblia fala, né, de que os filhos de Deus tomaram as filhas do homem como esposas e nasceram gigantes e homens valentes, para você entender um pouco a parte que está ali ainda no livro de Gênesis, a constituição humana. Então, meus irmãos, baseado em todos esses artefatos, essas citações bíblicas que eu te dei, nós temos clara informação que sim existem outras vidas inteligentes fora da Terra. O contexto de Jesus como Salvador e Remidor é o contexto que ele deu para a Terra. E é tudo que nós precisamos saber. Quando quiseram perguntar para Jesus da ciência do universo, ele falou assim, peraí, eu estou querendo ensinar para vocês as coisas da Terra, e vocês não entendem ainda, já quer saberem das coisas do céu? Então o que basta para nós é entender a graça. A minha graça vos basta. Hoje, como o apóstolo Paulo fala, nós enxergamos como se tivesse nossos olhos estivessem com escamas, enxergamos em partes. O Senhor nos deu em conta-gota porque Ele está nos educando. Lá, irmãos, quando nós estivermos na glória, todos os segredos nos serão revelados, conheceremos outras civilizações, outros povos fora da terra. Irmão Tiago, o que você está falando? Você está tomando base em quê? Bom, eu já citei vários textos bíblicos, mas agora eu vou citar irmãos, que não tem como refutar. Você tem a sua visão de extraterrestre, como aquela visão do ETzinho verde, de olho grande, que pode existir, tá? E pode não existir. Mas agora vamos falar para você de aparição de extraterrestre em toda a Bíblia, desde o princípio. Os anjos. Que é isso, irmão Tiago? Irmão, extraterrestre é todo ser que não nasce na Terra, todo ser que não provém desse planeta. Um anjo é um ser que é da Terra? Ele é terreno? Não, irmão, um anjo vem dos céus para interceder por nós. Um anjo é um mensageiro de Deus, a palavra anjo é mensageiro. Então um anjo, irmão, ele é um extraterrestre. Você está entendendo? Jesus Cristo não é um extraterrestre porque Jesus Cristo nasceu, ele encarnou. Ele veio do céu, mas ele se encarnou. E através do Espírito Santo foi gerado em uma mulher. Então por isso que Jesus, ele é o nosso guia, o nosso intercessor e o nosso Deus. O nosso Deus, ele é extraterrestre, ele é maior que a Terra. Ele é o criador do universo e de tudo.
Ele é extra. Você está entendendo? Então, irmão, a gente costuma mistificar e entrar em contendas. Não existe, não existe. É lógico que existem. Todos os seres celestiais são seres extraterrestres. Eles estão acima da Terra. Os anjos são seres extraterrestres, irmãos. Veja como a Bíblia é simples. E às vezes a nossa mente fica fechada e nós não conseguimos entender este caminho. Então, sim, a Bíblia nos mostra que há extraterrestre. Tá bom? Então, não tem como refutar isso. Os anjos são extraterrestres. São seres extraterreno, plano, constituído nesse planeta. Então, irmãos, é para que vocês entendam, esse canal aqui estamos ainda planejando ele, né? Eu nunca tive nenhuma simpatia de ser um youtuber, mas eu estou vendo que tem muita heresia sendo lançada e nós vamos dar para vocês uma base para vocês saberem identificar aquela igreja que realmente é uma igreja fundada sobre os critérios de Deus e aquelas que não são, doutrinas que são realmente de Deus e aquelas que não são, mas sempre deixando com que você chegue nesse conhecimento. A intenção do canal não é dar para você mastigado, é fazer como Cristo. Dá para você, né, em parábolas, para que você chegue no consenso final. Essa é a verdadeira graça, essa é a verdadeira revelação do Espírito Santo. Como lá, acho que é em João, acho que a irmã Pamela postou no canal dela ontem, eu não me lembro que exatamente em qual, acho que está em João. João fala que tudo que nós precisamos depois que nós servimos a Cristo é da revelação do Espírito Santo. Está bem escrito na palavra. Nós não precisamos de nenhum homem para ajudar nós a entendermos a Bíblia. É bom nós estudarmos a arqueologia bíblica, saber o costume dos povos hebreus. Tudo isso é bom e enriquecerá a nossa fé. Agora, doutrina estranha, querer complicar a graça de Deus, querer, né? Sabe por que os homens complicam a graça de Deus, irmãos? Sabe por que os homens querem complicarem? Para que vocês não entendam e fiquem dependentes da forma de pensar deles. E assim eles extraem de você dinheiro, eles têm poder, eles têm reconhecimento na sociedade. Muitos deles, irmãos, são pessoas que vieram, né, de lugares pobres, pessoas não muito bonitas de aparência, pessoas que não se destacavam em nada. Então eles veem essa oportunidade de usar o evangelho para subir na vida, subir de patamar, subir na classe social. Presta atenção nas pessoas que estão fazendo isso. Olha direito para você ver se não é exatamente da forma como eu estou te descrevendo. Então, irmãos, aqui neste canal, até o nome que ele vai ser, nós vamos ter um canal, nós vamos criar conteúdo totalmente cristão, mas esse conteúdo vai desvendar toda a falsa doutrina dentro das Escrituras. Não quero dar nenhuma conclusão, mas quero deixar exposto a Escritura para que vocês que vão assistir consigam enxergar aonde está a heresia dentro do canal. Tá bom? Para isso, preciso que vocês também que vão assistir o canal se empenhem nos estudos bíblicos, né? Como eu falei para vocês, estudem os 4 evangelhos, a constituição da igreja em Atos, as cartas de Paulo, as carta de Pedro, carta de João, carta de Tito, carta do apóstolo Santiago, todas as cartas. Deixe Apocalipse de lado por enquanto e deixe o Velho Testamento de lado por enquanto. Estudam apenas os evangelhos. Para começar, vamos fazer mais fácil. Para começar, estudem apenas os 4 evangelhos de começo. Depois que vocês entenderem bem os 4 evangelhos e as obras que Jesus fez ao caminhar na terra, entender como Jesus agia, como essa era a sua forma de pensar, aí nós vamos para a segunda parte, que é o livro da constituição da igreja e os relatos. Atos é ata, né? Registro da igreja primitiva no seu princípio. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Esse canal aqui vai ser um canal, assim, diferente de tudo que você viu. Ele vai ter muitas críticas, mas as críticas não vão fazer eu. Eu vou expor para vocês os fatos e vocês serão os críticos. E vocês analisarão o que convém para vocês e o que não convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tá bom? Então eu tô falando para você, eu não queria fazer esse tema. Já falei para você, tem muita pauta. Agora nós estamos, eu e outros irmãos, estamos trabalhando na criação do logo, né, do canal. Vai ser um nome bem, como se diz, um nome bem polêmico, né? Vai ser bem polêmico o canal. Polêmico assim, para as pessoas que pregam heresias.
Vai ter muita coisa diferente da forma que todo mundo pensa, né? Porque é esse o trabalho do adversário, é fazer todo mundo pensar igual, sendo que a graça nos dá, né, irmãos, a autonomia do livre-arbítrio e Cristo nos ensinando e guiando. Se nós não tivermos autonomia, né, de consciência, como vamos aprender diariamente? Como vamos crescer no Evangelho da Graça? Né? Assim nós crescemos junto com o texto bíblico. Diferente do que outras teologias, como a calvinística, engessa você no texto. Você não consegue mais evoluir. Depois que você aprende todos aqueles livros, você fica involutivo espiritualmente. Você acha que você sabe muito, mas quando você vai debater com alguém que tem o Espírito Santo bíblico, que é guiado por uma teologia pura, explicação do jeito que está ali, a pessoa ela fica parada, ela não consegue entrar dentro dos textos bíblicos. Então aqui, irmãos, é um canal voltado totalmente para a Bíblia, 100% para a Bíblia, interpretação de Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo, tá bom? Então vocês que vão começar a vir nesse canal aqui, seja bem-vindo. O nome do canal ainda é Thiago Panzarini, mas ele vai sofrer mudanças. Nós estamos nos organizando para produzir bastante conteúdo. Vamos fazer coisas assim, uma coisa bem legal para vocês assim, totalmente de graça, totalmente com o intuito de ajudar você que às vezes sai de uma igreja que não prega a Bíblia como a congregação e não sabe para onde ir, que está na sua casa, não sabe o que fazer. Nós vamos, irmãos, cuidar de você. Vamos te dar o que você precisa, a capacitação que você precisa de você mesmo escolher o caminho que você vai tomar. Se você vai querer servir a Deus na comunidade, começar os cultos na sua casa, ou se você vai querer participar de uma igreja, é uma decisão tua. Não precisa ter pressa, né? Antes você analise bem dentro das escrituras primeiramente e depois naquilo que você vai ouvindo. Então o tema de hoje, eu queria até mudar o tema, mas como eu sou um homem de palavra, né, e eu falei ontem no meu Facebook que hoje o tema seria vida extraterrestre, então a resposta para vocês é: existe vida extraterrestre, porque os anjos são extraterrestres. Volta lá no começo do vídeo, que eu vou te dar todas as explicações também, porque que eu creio que existe, todas as comprovações também que nós temos dos povos primitivos que deixaram escrito em desenhos ou em outra forma de manifestação, também naves que chegaram dos céus, tá bom? Então, se você você vai começar a entender, vai começar a abrir a sua mente, vai começar a entender o Evangelho de Cristo e a leitura da Escritura, né? Ela vai te dar realmente um alimento sólido para que ninguém vos engane, para que ninguém vos leve a vãs doutrinas criadas e fomentadas por vãs homens, né, irmãos, que não entendem nem o que explicam e querem ser seus mestres e querem dar para você instruções que nem eles mesmos entendem. Tá bom? Era para ser um vídeo curto. Hoje é sábado, então a partir de semana que vem a gente vai produzir conteúdo de segunda a sexta. Sábado vai ser o dia em que eu repouso, que eu descanso, e domingo de manhã, entre 10h30 e 11 horas da manhã, horário do Brasil entre 11 horas e meio-dia, a gente continua fazendo culto. Por enquanto, ele vai continuar só no Facebook, tá bom? Um grande abraço a todos vocês que estão assistindo hoje essa gravação. Vocês podem me mandar perguntas, conteúdo, dúvidas bíblicas, o que vocês quiserem, através dos comentários, ou se vocês quiserem entrar em contato comigo, Thiago Panzarini, no meu Messenger. Lá eu vou adicionar alguns também. Se vocês quiserem, a gente pode criar um grupo de WhatsApp. Fiquem à vontade. Vocês que vão procurar, é vocês que tem que ter essa busca. E é aquela coisa, quem bate se abre. Busca a verdade para que ela te liberte. Te liberte principalmente de doutrinas humanas e desses mestres humanos aí que estão querendo usar vocês como massa de manobra. Tá bom? Aqui eu prometo para vocês, enquanto ainda sobrar um pouquinho de fôlego de vida dentro de mim, eu quero fazer com que vocês entendam o Evangelho na óptica de Cristo, na óptica do Espírito Santo. Tá bom? Um grande abraço para vocês, tenham um bom sábado e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Tchau, tchau.